Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez aí. Os que estão chegando agora. Só limite aqui, pessoal. Beleza. Então, mais uma vez para você, boa noite a todos vocês que estão aqui participando ao vivo da nossa live de hoje, a Squad Academy, com um tema bem interessante, tá? Para vocês, o qual também vai virar um artigo em breve, com mais detalhes, né? Mas essa live vai ser mais assim, fazer um overview de uma certificação que eu queria agora há pouco, e com certeza seria bem interessante que vocês pudessem conhecer essa certificação e, quem sabe, no futuro também, não só ela, mas outras também dessa mesma modalidade, né? Eu vou explicar para vocês, que eu achei bem interessante qual foi o meu sentimento em relação a essa certificação, que eu achei bem diferente, né, das outras que eu já vinha fazendo, e fazer essa troca de experiência com vocês, tá? Deixa eu só ver aqui, cadê? Compartilhar. Permite compartilhamento da tela. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Vou compartilhar a tela inteira. E agora? Agora foi. Cadê? Cadê Eric? Tá aí, tá? Eric? Opa, tô aqui. Volta tu ver o pessoal que vai entrando, por favor, para adicionar. Estou só Tá, com a peraí. tela aqui. Já coloquei, já adicionei, já perguntei aqui. Vai chegar mais gente aí. Não, todo mundo tá vendo minha tela. Eu vou compartilhar aqui, tá bom? Aqui vai ser mais uma troca, um bate-papo, tá? Não é, só trouxe só os slides somente para a gente poder para eu me guiar aqui, né? Nas ideias, senão eu termino me perdendo, ou falando muita coisa, ou esquecendo algumas outras coisas, tá? Mas vamos lá. O que você precisa saber sobre a certificação, né, SCPHP? Não sei se todo mundo conhece, tá? Primeiro, né, falar um pouco sobre certificações em si, né? Certificações, como às vezes o pessoal utiliza como um amuleto de sorte, tá? Vou conseguir um emprego, tá? Não é bem isso, né? Então, assim, nossa mentalidade deve ser de eu obter uma certificação porque ela pode, né, pode me ajudar a abrir oportunidades, sim, durante o processo seletivo de recursos humanos. Mas, acima de tudo, ela serve para que eu possa consolidar os meus conhecimentos, conhecimentos que eu já tenho adquirido, né, durante o dia a dia das atividades, complemento com algumas novas tecnologias que as certificações de mercado ela vem trazendo. Então, as certificações de mercado, geralmente, elas têm um prazo de entre 2, 3 a 4 anos no máximo. Por quê? Porque existe por muito tempo, né, vitalícia, por exemplo, então acontece o seguinte, acontece de novas tecnologias surgirem, novos ataques surgirem e essa situação não contemplar, né, aquelas informações que tinham na época que você fez. Um exemplo é ISO 7001, que ela é vitalícia. Então, uma vez que você tirou, ela torna-se vitalícia. Mas quem fez lá pela época de 2013, 2014, ela tinha uma versão lá para aquela época. Hoje a versão de 2023 que mudou bastante, tá bom? E assim é interessante por quê? Porque as certificações vão se adequando às novas tecnologias. Então, hoje, nós temos certificações que contemplam a parte de IA, por exemplo. Então, algumas certificações práticas, elas vão abordar no tocante a IA, questão de grupos de ransomware, APTs que não tinham em outras certificações. Desculpa, só. Exemplo também, a CH é uma certificação que ela vem mudando bastante, né? Os seus sílabos, e aí vai, tá bom? Então, a ideia da certificação é justamente consolidar o conhecimento e te ajudar a entender o cenário atual do mercado e o que você precisa ter para estar, algumas skills que você precisa ter para estar habilitado para exercer alguma função, tá? Em específico, vou trazer essa aqui, que é uma certificação voltada para threat hunting, tá? Das poucas que tem no mercado, vocês vão ver, é muito específica, porque hoje você tem certificação para software, tá? Teórica e prática. Essa Caos, por exemplo, já tem uma para software. A TryHack tem duas para software, que são prática, híbrida, né? É prática e teórica, enfim.
A Pentest, você tem uma, né? Competir Pentest Plus, de forma genérica, competir Security Plus, de forma específica, na lista de segurança da informação, CISA Plus, né? Competir, né? Algo mais especialista, aí vai ter a Security X, e por aí vai. E essa aqui não, essa aqui a certificação com foco mais em threat hunting. Então, fazer um overview do que é o threat hunting, como é que ele se encaixa numa operação de segurança e, de fato, como essa certificação ela vai te ajudar a, né, a ter essa camada a mais, né, de informação, né, e de atestar os seus conhecimentos. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou um dos instrutores aqui da Square Academy. Além disso, eu também tenho um projeto com o pessoal do Santo Brasil, tenho algumas certificações de mercado e atualmente eu sou especialista em segurança numa empresa situada no Porto Digital, aqui em Pernambuco. Tá bom? Tá aqui no LinkedIn, caso alguém não tenha, não me entenda como contato lá, então a gente pode se conectar, trocar as ideias. Então, a nossa agenda aqui, tá certo? Vou trazer o overview do Threat Hunt, as diferenças, que aqui é muito comum, o pessoal se confunde bastante e às vezes, e na verdade, o Hunt, ele pode ser utilizado em diferentes né, operações, mas as equipes, elas são diferentes. Então, uma coisa é você realizar um processo de Hunt, de Threat Hunt, outra coisa é você ter uma equipe dedicada para fazer essa função, que vai encaminhar para outras equipes e que vai poder também ser retroalimentado por outras equipes também, para ser realizado. Tá? As certificações de mercado que se tem especificamente para Threat Hunt, a gente vai conhecer um pouco, né, a SCPH, CPHP, e dicas, né, para você ser aprovado, né, não é uma prova difícil, vou explicar para vocês, e o próximo passo da carreira, da carreira profissional. Bom, então vamos lá, né? Começando aqui, o que seria o Threat Hunt? Não sei se todos aqui já de alguma forma fez esse processo ou atua de forma, né, mais ativa, especificamente na parte de Hunt, mas nada mais é do que o processo que ele pode ser, ele na verdade ele deve ser proativo, ele pode abordar de forma manual, tá? Porque eu coloquei automatizado também. Nós estamos na era dos agentes de IA. Então, é possível você construir agentes de IA para te ajudar a analisar grandes volumes de dados e trazer insights para detectar anomalias, por exemplo. Então, essa é a ideia do Hunt. Tá? A ideia do Hunt é você, de forma proativa, investigar uma rede corporativa, um ambiente, para tentar entender os desvios de padrão, que chama também de anomalias. Então, é comum, por exemplo, numa rede, estar trafegando protocolo Telnet, tá? Sim ou não? E por que, e se ele está trafegando, por que ele está trafegando? Tá? O tamanho de uma requisição de DNS que está sendo feita para fora da minha rede, para um servidor de DNS local da minha rede. O tamanho daquele pacote é comum aquilo ali, é observado que é, né, várias máquinas estão fazendo aquele mesmo tipo de comportamento, sim ou não? Então, tudo aquilo que vai passar os controles de defesa, lembrando, a maioria dos controles de defesa hoje, eles têm como metodologia utilizar framework como o MyVTech, por exemplo. Por quê? Porque ali eles vão ter táticas, técnicas e procedimentos. Porém, é impossível uma ferramenta de defesa, quando eu falo defesa, eu falo de um IDS, um PS, um NDR, até mesmo um Firewall, né? Next Generation Firewall, ele consiga ter mapeado, tá, em todas as suas regras de detecção, sim, também, né? Toda a tática, técnica e procedimento dos adversários, até porque pode surgir técnicas que não estejam mapeadas lá no MicroTech. Aí é que vem o Hunt. Por quê? Porque aí você consegue apoiar a equipe de engenharia de detecção, utilizando Sigma Rules, ou uma regra utilizada no próprio CIEM para detectar aquele comportamento que anteriormente não havia sido mapeado. Tá? Bom, qual é a forma que eu tenho de trabalhar com o meu ranking? Você vai ter três formas. Claro, essas formas elas são granulares, então elas podem se expandir ainda mais, mas assim,
a grosso modo, eu trouxe três abordagens principais, que é a parte de a baseada em hipótese, né? Então, a baseada em, né, inteligência de ameaças e a de investigação baseada em análise de dados, tá bom? Vou fazer só um overview aqui para que vocês possam ter uma ideia, tá bom? Então, a hipótese, né, é algo, podemos dizer, científico, né? É algo que você vai propor uma situação e vai responder perguntas de sim ou não. Então, imagine o seguinte, imagine que você observa de forma proativa, você está observando que já houveram alguns ataques, né, utilizando o League of the Land. Então, ele está utilizando componentes legítimos do Windows para funções maliciosas, né, arbitrárias. O que você faz? Você vai formular uma hipótese. Será que, por exemplo, o CERT útil, ele é utilizado dentro da minha rede? E se ele é utilizado, qual a forma, qual o parâmetro que é passado para esse CERT útil? Que é justamente a ferramenta para você validar certificados no Windows, ela é legítima, mas que muitas vezes pode ser utilizada de forma arbitrária. O horário que foi feito isso, então você vai gerar essa hipótese e vai responder perguntas de sim ou não, tá bom? Se for sim, a gente vai ver que uma outra equipe será acionada e vai ver daqui a pouco qual equipe é essa. Agora, quando eu trabalho com um hunt baseado em inteligência de ameaças, tá? Que é esse aqui, o CTI, o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, vou ser retroalimentado por informações do relatório. Então, imagina que a Trade Micro reportou lá um novo grupo de ransomware que tem como alvo empresas no ramo financeiro no Brasil. E, de queda, a empresa também faz parte do setor financeiro e talvez possa ser afetado por essa ameaça. Então, com base nesses TTPs, tá, nesses IOCs que vieram com esse relatório com essa inteligência de ameaça, ou a tua equipe, você tem uma equipe exclusiva de CTI, onde ela vai fazer toda essa busca, essas informações externas, e vai trazer para você esses dados. Então, você vai comparar o que você tem na rede. Então, com base também, veja como é granular, com base num dado que você tem de inteligência de ameaças, você pode criar também a sua hipótese, tá? Gerar a sua hipótese, mas com base em quê? Se foi retroalimentado por um dado externo. A parte que nós temos de investigação baseada em análise de dados, essa aqui é bem interessante. Por quê? Porque aqui você vai utilizar recursos como machine learning, tá? Que é o aprendizado de máquina, ou seja, você vai mandar para uma ferramenta um grande volume de dados necessários para o monitoramento de segurança. Essa ferramenta ela vai fazer análise desses dados por um período. Então, o interessante é que esse período seja pelo menos de 7 dias, porque para que ele possa construir o que nós chamamos de baseline. Uma vez que esse baseline ele é construído, ele vai fazer detecções de anomalias, beacons, por exemplo, que ele vai ter períodos, tá, e retenções curtas, que vai ser feito aquela requisição por comando e controle. Então, eu consigo identificar anomalias, eu consigo identificar o que a gente chama de behavior, comportamento de entidades. Então, eu posso correlacionar uma entidade, o login do usuário, que ele se conectou no Faro via VPN, de um local que não é o Brasil, né? Então, eu consigo trazer enriquecimento de geolocalização com isso e consigo identificar um padrão de anomalia, ou seja, o usuário e colaborador num horário em comum em um país em comum e talvez até uma quantidade de erros de login. Então, ele consegue correlacionar. A ferramenta vai te trazer esses insights. Não são alarmes, são insights que a ferramenta traz para que você possa fazer a sua investigação. Então, partindo desses insights, aí você vai fazer toda a análise e validar essa informação. Ou até mesmo se você tiver um agente de IA, onde você pode trazer uma hipótese para esse agente de IA com base nessa massa de dados que está analisando de um CIEM, onde o CIEM também ele pode receber threat feeds, né, de ameaças, IOCs, e com isso esse hunt fica mais assertivo, porque aí ele consegue correlacionar toda essa base de dados, te trazer um relatório CGPA, e você vai validar. Então, por isso que o pessoal fala, não, a IA ela vai tomar o lugar de muita gente. Veja, ela não vai tomar decisões, não pode nisso que diz. Exemplo, dependendo da situação, imagina que o agente de IA ele identificou um comportamento anômalo, mas era um falso positivo, não foi treinado
especificamente, mas mesmo se ele for treinado, mas aí ele vai isolar um ativo. E esse ativo ele é crucial para o negócio. Talvez a decisão não seria isolar, mas o playbook que foi configurado para ele foi ensinado que deveria ser isolado. Ou seja, são muitos ajustes finos que tem que ser feito para que a IA consiga, de fato, trabalhar de forma mais coesa possível. Mesmo assim, vai precisar do ser humano para ter essas orientações. Tá bom? Então, essas aqui são as três modalidades básicas que se tem hoje para que você possa trabalhar e realizar um ranking. Tá bom? Pessoal, tem uma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir o microfone, tá? Pôr aqui no chat e aí a gente vai fazendo algo bem interativo, tá? Bom, e agora? As diferenças entre CTI, TechHump e CSET. Então, são equipes que eles vão trabalhar, tá? São três, de várias equipes que podem ter num ecossistema de segurança da informação, tá? Estruturado. Então, no melhor cenário, onde eu tenho um SOC bem estruturado, onde eu tenho essas equipes trabalhando entre si, né, numa empresa grande, por exemplo, eu vou ter equipes dedicadas a algumas tarefas específicas. Então, por exemplo, o CTI, né, o Cyber Threat Intelligence, ele vai fazer a coleta, a análise e vai fazer a transformação desses dados externos. Então, vai lá na Dark Web, ele vai tentar se infiltrar em algum fórum, algum marketplace, ele vai tentar analisar um contexto de forma mais estratégica, são informações para os CEOs, ou talvez uma informação um pouco mais operacional, mais tática, que é justamente para a equipe de CISANT poder tratar incidentes, ou tratar um incidente que está em curso. Operacional, que são IOCs que você traz para retroalimentar também ferramentas, né? E por aí vai, tá bom? Então, ele tem esse papel fundamental, que é essa investigação. Agora, o Threat Hunt, ele pode receber essas informações dessa equipe de CTI, e justamente ele vai tentar identificar esses comportamentos anômalos que o relatório trouxe para ele. Lembre, não é a única forma de fazer hunt, é uma das. Agora, quando um incidente é manifestado, então, quando a gente tem a quebra de um ou mais pilares da segurança da informação, confidencialidade, integridade, disponibilidade. Então, um desses pilares foi quebrado, o Threat Hunter ele detecta essa ameaça, que até então ela está num ambiente desconhecida, tá? Então, está lá sobre antivírus, MDR, CIEM, ninguém conseguiu detectar, mas o trabalho que foi feito pela equipe de Hunter detectou que há uma ameaça no ambiente. O que vai ser feito agora? Você precisa correr para diminuir o tempo de permanência dessa ameaça, encaminhando os achados para a equipe de CISAM. Tá? Então, a equipe de CISAM é justamente a equipe que vai lá fazer o incident response, contenção, erradicação e recuperação daquele ambiente. Agora, é claro, a equipe de CISAM ela pode também precisar do apoio da equipe de Hunt para detectar novos IOCs ou novos comportamentos. Ainda porque, enquanto a equipe ainda está fazendo toda a tratativa, contendo, recuperando, a equipe de Hunt vai tentar achar novas evidências. Ou a equipe de CTI também pode trabalhar com aquela ameaça que foi encontrada na rede para tentar identificar se, por exemplo, existe uma cadeia de ataque, tá? Existe uma infraestrutura que está sendo utilizada, pode ser até um cliente. Você foi alvo. Talvez o alvo específico não foi você. O alvo específico seria o seu cliente. Então, o CTL vai fazer isso, vai retroalimentar essas informações com a equipe de Threat Hunt e a equipe de SOC. Veja que são equipes distintas, com papéis distintos. Tá certo? Claro, isso aqui no melhor cenário. Tá? Numa empresa que, de fato, existe uma maturidade bem interessante, onde as equipes são divididas, né, dessa forma, e onde cada um consegue exercer o seu papel e consegue, de forma, né, é, unido ali, trazer insights para a organização. Tá? E se atender a ameaça. Tá certo? Bom, então vamos lá. Falando da parte de threat hunting, como eu falei para vocês, hoje no mercado existem muitas certificações de diferentes níveis, né? A Competia, por exemplo, né? Um dos vídeos que tem certificações aí à vontade, né? Para várias áreas, pelo menos a threat hunting não tem. Eles, na Competia, por exemplo, eles falam de threat hunting, é um módulo na parte de cyber threat intelligence, inteligência de ameaça, né?
mas não é bem especificamente, bem uma pinceladazinha e fala mais de interesses e ameaças e pincela um pouco mais de ranking, né? Até porque a finalidade da prova é mais para mais para o pessoal que é analista de segurança, tá? É mais específico para isso. Então, você vai ver outros módulos lá também, né? Resposta a acidentes, gestão de vulnerabilidades, entre outras coisas também. Mas, assim, especificamente, para Track Hunt, veja que eu pesquisei, tá? Pode ser que tem aí no mercado alguma coisa a mais que passou batido, tá? Eu trouxe algumas porque é bem difícil você achar, especificamente, tá? Falando bem específico. Você tem outras certificações que incluem Track Hunt, mas não especificamente. Por exemplo, eu trouxe aqui a da SANS, né, que é um local bem, né, de nome, né, bem renomado. Então, assim, se você tem um treinamento deles, né, você tem a oportunidade de fazer o treinamento, você vai ter um material bem rico, né, de informações e, assim, é bem almejado, podemos assim dizer, né, as certificações. Eles têm um curso que é esse aqui, Advanced Incident Response, Threat Hunting and Digital Forensics, né? Que eu vejo que não é especificamente, mas ele tenta correlacionar a parte de investigação, né, essa parte, né, no contexto como um todo, investigação, para que ele possa trazer, né, mostrar diferentes equipes agindo, né, de forma a monitoramento de segurança. Mas aí veja que não é específico, tá? Ele mistura alguns processos aí, tá? Porque, de fato, ele vai ter um objetivo para isso. É o do nível avançado, mas olha o preço, tá? Isso aqui é o preço, a ação, já estou falando assim aqui, ó, no nível avançado, e é o preço de online. Presencial é US$ 8.900, tá? Para você fazer, então aumenta um pouquinho. Eu achava que seria menor, né, o preço, né? Mas, enfim. Olha, essa aqui também não é uma certificação focada em threat hunting, apesar que eles têm lá no catálogo deles uma certificação chamada Threat Detection, que também eu achei bem interessante também, o escopo dela, tá? Mas essa aqui, de fato, assim, o escopo abrange mais o conteúdo voltado para a parte de hunting, mas aí não é especificamente hunting. Ela vai ter também, e pelo que eu observei, 70% lá do escopo se adequa ao processo de threat hunting, como essas outras aqui. Tá? Então, essa aqui é a BTL2, isso aqui são libras esterlinas, tá? Então, aqui deve dar uns R$ 3.000 para ser feita essa prova aqui, então é bem caro, né? Então, assim, pelo menos no Brasil, só se de fato eu não, pelo menos no LinkedIn, eu não vi ninguém postando essa certificação. Possa ser, né? Talvez você que trabalha com um órgão público, geralmente eles pedem muito esse tipo de certificação para os editados, tá? Então tem aqui a empresa, sempre, tá? E aqui são as duas que eu separei que, de fato, todo o escopo, o objetivo final delas é justamente a parte de ranking. E a gente vai ver que existem algumas coisas lá bem interessantes, né? Não vou falar das duas, não vou falar só de uma, que é essa daí, foi a que eu fiz. Mas, por exemplo, essa OffSec, no site, ele está lá, as estrelinhas lá, né? Ele colocou como duas, né? O nível, né? Eu coloquei como intermediário e avançado, tá? Por quê? Pelo escopo, tá? Apesar que lá a OffSec, por exemplo, tem certificações mais de entrada, né? Nível júnior, né? Que ele falava lá do Pentest, nível júnior, e aí vai subir o nível. Mas, enfim, ela é um intermediário para avançado, tá? Então, esse valor aqui, você tem o valor do curso, desse material, você tem os laboratórios. Se eu não me engano, terminei passando batido nessa parte aqui, mas eu me lembro por essas certificações. Você tem 90 dias para você fazer, ativar lá os lados para você fazer, né? Depois você pode comprar também créditos e permanecer por mais tempo. Essa certificação é bem nova, tá? E ela é de nível Condeste que colocou aqui, e essa aqui é a TH200, tá? Então, é uma certificação bastante prática, né, em si, na verdade, eu acredito que ela é 100% prática, se eu não me engano, e aí é para se desafiar mesmo, tá? É uma certificação para que você possa, de fato, trabalhar com o quê? Você vai explorar análise de arquivos PCAP, a parte de
análise de memória, né? Arquivo de memória lá. Você vai poder também identificar padrões, né, anomalias em ciências como Splunk, Elástico, tá? Então, assim, é bem nível avançado, tá certo? E, por último, deixei aqui, tá? Mais ou menos importante, tá certo? Mas, assim, pelo menos é que aqui para nós, brasileiros, o valor é bem mais em conta, tá? Só que, caso eu esqueça, vocês me lembrem também que eu vou dar uma dica que esse valor aqui pode baixar, tá? Essa certificação custa US$ 599, tá certo? Claro, você pode ter a opção, vai ter uma modalidade de você comprar o voucher, se eu comprar a prova do voucher, né? Eu vou para você. Então, essa linha aqui foi a que eu fiz, tá? E eu achei ela bem interessante, por quê? Porque ela é híbrida, então ela tem a parte prática e tem também a parte teórica para você fazer, tá? Então, e outra coisa, é um ambiente só que você faz, certo? Bom, então vamos conhecê-la um pouco mais, tá? O que seria essa certificação SCPHP? Não sei se todos lembram, mas antes aí ela tinha, acho que ela comprou uma empresa chamada Elearning, tá? E essa Elearning, ela tinha justamente essa prova aqui, que era SCPHP, na sua versão 1. Então, essa prova inicial, ela tem um relatório que você concluía e tem que fazer esse relatório. Essa prova ela não precisa de relatório, mas ela é bem trabalhada, por quê? Porque ela tem aqui, você vai observar, você vai ter 10 horas de prova para fazer, tá? O que eu gostei é que você, por exemplo, na hora que estava fazendo, o navegador travou. Eu dei um refresh na página e pelo menos ele segurou as informações que eu tinha lá. Agora, laboratório não. Se o laboratório travar, você vai precisar reiniciar a máquina e você, se você tiver alguma coisa que você estava documentando lá, termina apagando ou, né, analisando um arquivo pequeno. Mas eu vou explicar já já. Então, ela vai ter 10 horas lá para você fazer. É tempo mais que suficiente, tá bom? Um total de 60 questões. E o período para fazer a prova é de 6 meses. Como assim? A partir do momento que você adquire, compra o voucher da prova, você tem 6 meses, né, 180 dias para fazer a sua prova. Tá bom? Então, quais são as características da certificação? Então, você vai ter laboratórios práticos e simulados. Então, todo o treinamento, se você adquirir com o treinamento a certificação, que é possível fazer isso, ele vai vir com os módulos lá, vai vir com o PDF que você pode baixar, vai vir com o quiz, a parte você vai ter laboratórios para você fazer e exercitar. Ele vai cobrir 5 domínios principais, que eu vou ver daqui a pouco, que é focado na parte de ranking e aplicação do mundo real, ou seja, ele faz alguns ataques que você veria no mundo real, tá? Não é, por exemplo, é o CIEM criado por eles, simulado. Não é o CIEM simulado, é o CIEM de fato. Você vai poder acessar o CIEM, você vai poder trabalhar com uma hipótese, ele dá uma hipótese lá para você poder investigar e tentar achar a resposta para a pergunta, tá? E o foco e habilidade de tomada de decisão. Achei interessante essa parte justamente por conta disso, porque é uma certificação que ajuda a você, né? Você que vai realizar essa prova, a você ter uma consciência situacional daquilo, ver por que ele está fazendo aquilo. Não é fazer por fazer, mas é entender por quê. Ele tenta correlacionar a parte de CTI, a parte de ranking, a parte de análise, né, na parte de tráfego de rede, com a parte de endpoints também. Então, tudo isso correlacionado, ou seja, não é coisa solta. Nas perguntas, sempre vai puxar alguma coisa, alguma situação que você pode evidenciar no ranking, mas que veio a partir de um relatório de CTI para que você possa fazer o seu ranking, tá? Vai ter cenários e tudo mais. E aí eu achei bem interessante por conta disso, tá? Outra coisa, o resultado ele já sai na hora, então se você foi aprovado ou não, tá? Ele sai na hora. Qual é a pontuação? Você tem que acertar 70% da prova, tá? Então, eu acertou 70% ou mais, você está aprovado, tá bom? Bom, e quais são os domínios, né, que são cobertos nessa prova? Os domínios são esse aqui, ó, Threat Hunt, as metodologias de Threat Hunt estão de 10 a 15%, você vai encontrar lá na prova.
Threat Hunt Estratégias, Cyber Threat Intelligence, Network Threat Hunt, Endpoint Threat Hunt, tá? Eu particularmente, só mudaria só o sentido aqui, né? Porque, por exemplo, eu acho mais interessante de primeiro Cyber Threat Intelligence, né? Para que você possa ter um contexto das ameaças em si, para depois você trazer suas metodologias de Threat Hunt. Então, quando eu falo de metodologia, o que você vai utilizar para as suas investigações? MarketAttack, que é o framework que tem cada processo de procedimento, ou CyberKillchain, que você queira utilizar um outro framework que possa te dar essa visibilidade, né, de recursos, desses dados, né, de informações, para que você possa trabalhar. A parte estratégica do Hunt é como você vai fazer essa execução, qual a melhor forma de você executar, qual a melhor forma de você, tendo uma metodologia, como é que você vai elaborar a sua hipótese, tá? Como é que você vai detectar anomalias, qual vai ser a sua estratégia? A sua estratégia desse Hunt é para quê? Seria para o negócio da empresa, com foco no negócio, tá? Talvez uma situação geopolítica. Opa, mas peraí, mas não era citar então, por isso que eu falei para vocês. Por quê? Você vai ser retroalimentado por essas informações, inteligência de ameaças. Você vai utilizar uma metodologia e essa metodologia vai te ajudar a formar essa hipótese, te dando estratégias, tá bom? Em seguida, você vai ter a parte também de network hunting. Então, esse aqui, pessoal, tem que ter bastante atenção, porque você vai trabalhar muito com Wireshark, análise de arquivos PQEC, tá? Então, assim, é muito interessante que você possa, né, quem não tem esse hábito, tenha o hábito, né, de utilizar essa ferramenta. Por quê? Nesse módulo aqui, apesar que ele fala da parte de network, como todo, uma análise vinda de um file com DS ou até mesmo de um endpoint, né, um Linux, um Windows, comandos que você pode utilizar para analisar, né, as conexões de rede, na prova você vai trabalhar apenas com o Wireshark. Tá? Ele também dá essa pincelada com o Wireshark de modo, mas na prova é só o Wireshark. Na parte de endpoint Threat Hunt, que ele vai trazer para você análise de processos, correlacionamento com a rede, os arquivos, vai trazer para vocês duas ferramentas de CIEM, tá? Então, ele vai trabalhar com você o Elastic e vai ter também o Splunk, tá? E como é que se configura isso aí? Da seguinte forma: são 60 questões, 40 são teóricas e 20 são práticas. Mas o que eu percebi não foi falado diretamente, mas eu percebi que existe um peso bem maior nas questões práticas, tá certo? E como é que são essas questões práticas? Da seguinte forma: 10, 10 questões são para que você possa fazer uma análise, um hunt, utilizando Splunk. Tá? Então, ele vai te dar lá algumas perguntas, algumas situações do ataque que ocorreu, e você vai ter que identificar esse ataque lá e vai identificar o alvo que ele quer como resposta. Então, são 10, tá certo? Elástico, são 5 questões, elástico. A ordem, como é que é a ordem? Começa com as 40 práticas, tá? Quando você vai chegar, depois que você faz a questão número 40, ele já vai te trazer um outro contexto, na verdade já tem outro contexto, ele só avisa, ele disponibiliza dois materiais, são dois PDFs, que é um com o cenário do ataque que ocorre, que você vai utilizar também lá no Splunk e no Elastic, e ele já te diz, né, que já fala informações daquele cenário que houve do ataque, você vai ter que ir lá no cenário e vai ter que analisar. Lá na prova, porque como eu não consigo mais, eu tenho acesso, eu não posso pôr isso na plataforma, mas eu não tenho acesso à prova em si. Mas você vai ter um botão lá para acionar uma VM, e quando você aciona essa VM, ela pode ficar lá ligada, tá? Se ela travar, você pode iniciar e ligar novamente, não tem problema nenhum. Então você pode copiar e colar da sua máquina para ela, da máquina da VM para sua máquina e por aí vai, tá? Então, você vai utilizar esse cenário ali para você fazer o ranking, tá? Você vai ter o documento lá, você vai ler como é que foi o ataque, tal, tudo, algumas perguntas relacionadas àquele ataque, e você vai fazer sua investigação. Então, vamos lá. 40 são teóricas, 20 práticas. Então, das 20, 10 é focado diretamente para ranking em Splunk,
5 elástico e 5 uma análise de PQET. Tá bom? Então, você faz essas 3 análises aí, 3 investigações. Tá certo? Então, é importante que você possa não deixar nenhuma questão em branco, sempre procurar fazer essas questões, porque, pelo que eu observei, ele teve um peso, sim, na hora da nota final da prova, tá bom? Em relação à parte prática, tá certo? Então, a parte prática, ela é bem interessante, porque ela puxa de você, para que você possa entender o contexto do cenário e realizar o ranking. Tá? Ah, eu tenho queries salvas, eu posso utilizar, eu tenho um TXT com algumas queries que eu utilizo no dia a dia, seja nos planos no Elástico durante o curso. Pode, não tem problema nenhum. Você pode copiar e colar para dentro da máquina e você vai utilizar tranquilamente, tá? A prova não tem um próprio, né? Não tem alguém vendo você. Tem um tempo, né? Que são 10 horas. Outra coisa importante, quando você vai adquirir, você pode fazer o seguinte: você pode fechar o pacote. Você pode adquirir a prova, o voucher da prova, mais o preparatório. Esse preparatório vai te dar acesso ao ambiente de forma premium. Ou seja, você vai ter 3 meses para acessar de forma premium aquele ambiente, tá bom? Da INE. E nesse ambiente premium, você, além do curso que você pode fazer, que é o preparatório para a certificação, você também pode apreciar outros cursos que tem lá. Então, imagina que você comprou o voucher, em um mês você fez a prova, então você tem 2 meses ainda de acesso prêmio. Outra coisa importante, o voucher, são 2 vouchers, vocês dão repeito, tá bom? Para que você possa fazer a prova. Então, você fez a prova em um mês e ainda tem 2 meses sem a prova. Então, você pode consumir lá qualquer outro curso que tem dos milhares que tem lá, na INE, tá bom? Então, você pode fazer isso. Também tem a opção de você só comprar o voucher da prova e fazer a prova. Tá? Lembrando, a prova ela vem com 2 tentativas. E você tem quanto tempo? Você tem 6 meses para fazer essa prova. Tá? Passou os 6 meses, seu voucher é cancelado lá, perdido. Então, procure se programar. Tá bom? Inclusive, no meu caso, eu tinha comprado esse voucher, agora eu me lembrei. O valor da prova, ela é US$ 599, tá bom? Quando eu comprei a prova, eu comprei em dezembro, já no finalzinho da promoção de Black Friday de novembro. Então, o que acontece? Eu comprei a prova, o voucher estava por US$ 200, se eu não me engano. Agora, com o acesso premium, estava por US$ 300. Então, eu achei por bem pegar, né? US$ 100 a mais, né? Mas aí eu peguei a prova e fiz alguns cursos lá, terminei esquecendo, né? Que tinha um voucher, né? Aí eu me lembrei de agora já no mês agora em junho, né? Foi final, começo de junho, né? De maio para junho. Eu fiz a prova. Mas, enfim, você tem esse tempo para você fazer, então você tem acesso premium a todos os materiais que tem lá. E são materiais muito bons, que você pode ter acesso. E a cada prova que você faz, você tem 2 tentativas de fazer a sua prova. Tá? Não é uma prova difícil, tá, gente? Não é difícil. Basta você ter atenção, você tem que ter atenção. Tá? Outra coisa, não se confie muito, porque eu já trabalho muito tempo, eu vou tirar de letra. Não, toma cuidado, né? Analisa bem direitinho, porque tem algumas taxas de banana, principalmente ao analisar arquivos PQEP, né? Tem algumas particularidades também, certo? Cadê? Passei aqui. Bom, e quais são as dicas aqui para você aprovar, né? Acho que eu já falei, né? Então, assim, importante, essa parte aqui, ó. Então, se você adquire a prova, o curso mais a prova, você já, de cara, cada módulo que você fazer, você já baixa os PDFs, tá? Você baixa o PDF, por quê? Porque você pode utilizar para fazer essas revisões posteriormente. Lá no ambiente, ele tem que chama de quizzes, né? Que são simulados preparatórios. Em cada módulo tem as lições, no final de cada lição vai ter entre 4 a 5 perguntas lá para você responder, tá certo? E são bem parecidas com as perguntas que são feitas lá na prova. Muda só algum cenário, né? Que não coloca igual, mas ele coloca um contexto. Na verdade, tem um contexto mais definido na pergunta da prova. Mas a ideia é muito similar, não é igual, mas é uma ideia
do que os quiz já prepara você, né? Então, é a partir dos quiz disponibilizados. Então, você tem 3 meses aí, se você for para a prova, mas o curso, você tem 3 meses para fazer e se preparar, né? Então, terminei o curso, quero refazer. Não tem problema nenhum. Você pode fazer no seu tempo. Outra coisa importante, praticar os lábios dos exercícios disponibilizados, dos módulos, e na plataforma. Por quê? Nos módulos, ele vem alguns exercícios práticos. Na plataforma, você tem muito mais. Vou mostrar para vocês. E é importante, no meu caso, o que eu fiz? Além dos exercícios do laboratório que eles disponibilizam lá, o que eu fiz? Eu procurei pegar todo o sílabo já da prova que eu passei para vocês, aqueles 5 domínios, e procurei enriquecer com práticas, né? Por exemplo, eu tenho uma conta do pré-hack, fui lá e fiz hack the box. Vai, mas por quê? Tá fazendo... Não é que estou fazendo propaganda, é que como a prova, ela é a parte prática, você vai trabalhar em cima de Splunk e Elastic, tá? Claro, o arquivo PK também, né? O Wireshark. As duas plataformas, elas têm laboratório, claro, né? Tem a parte free, permite e outras partes premium, né? E aí você precisaria ter a premium para poder fazer. Então, nesse caso, todas as duas plataformas ela têm esses cientes disponíveis para você treinar, exercitar, tá? Para você poder, né, já chegar. Talvez você não tenha, talvez você já tenha um desses cientes, ou não tenha, às vezes você pensa, só tem um ASO. E agora, o que é que eu faço? Claro, a ideia é a mesma, mas assim, é bom que você conheça um pouco da linguagem, como é a estrutura desses outros cientes, para que você não chegue lá zerado e tenha mais dificuldade para fazer a sua prova. Tá? Então, você pode fazer dessa maneira aqui. Eu recomendo você sempre enriquecer o conteúdo, né, com essas práticas também. Ou com outra plataforma, que você consiga, ou se você conseguir levantar, ter hardware suficiente na sua máquina para levantar uma instância do Elastic, uma instância do Splunk, e aí coletar os logs, tá? Conseguir gerar alguns ataques e fazer todo esse processo também. Caso você opte apenas por Vault, aí sim você vai ter que, de fato, correr atrás de todo o domínio lá e da prática também. Tá certo? Agora, tomar cuidado por quê? Porque você tem que ter um entendimento a parte de threat intelligence, né? Um pouco pegar uns textos, né? Umas, que a gente chama de rules, né? Um pouco mais rebuscadas, né? Com essas informações, ou até mesmo livros que falem de threat hunt, de cyber threat intelligence, porque cai muito nisso, né? Lá na prova, tá bom? Então, essa aqui são as dicas. Fazendo isso aqui, você passa tranquilamente. Você já vai preparado lá para fazer a sua prova, tranquilo, tá? São 40 perguntas, né? Você vai fazendo. Né? Claro, você pode, se eu não me engano, não estou lembrado se você consegue avançar para fazer as práticas primeiro. Eu não estou lembrado. Eu segui a ordem, né? Das 40. Mas às vezes tem essa possibilidade de você começar pelas últimas e ir fazendo, né? Então, começa lá pela parte prática e vem fazendo as demais, tá? Então, essa foi a metodologia que eu utilizei, né? No caso, como eu adquiri pela promoção, né? Então, hoje, a prova, lá se você for lá no CDI, tá por US$ 599, né? Mas dá uma segurada um pouquinho se você tem interesse em fazer essa prova, que eles sempre lançam algumas promoções. Agora mesmo lançaram uma promoção anual, uma assinatura anual, que é US$ 800, eu acho, um pouco mais. Tá? Por 599 com direito a um voucher para você fazer. Então, se você quiser ter acesso a todo o conteúdo da plataforma, você pagaria esse valor de US$ 600, né? Anual, e aí você teria direito a um voucher. Nesse meu caso que eu fiz, quando eu comprei a prova, mais o treinamento com duas, é, com dois vouchers lá, né? Para poder o voucher e o RT, tá? Você tem essa modalidade. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver se eu consigo tirar aqui dessa tela cheia. Ó, tirei aqui, ó, e mostrar para você a plataforma. Cadê? Não fechei, foi? Não é que eu fechei. Vou não abrir. Deixa eu ver. Aí. Hum,
Você vê aqui, ó, Certification. Então, qual é a dica? Se você adquirir na plataforma o voucher, tá? Vai ter essa opção aqui, né? De você fazer o treinamento ou você já fazer a sua prova. Aí, então, aqui, a partir do momento que você vai clicar aqui, ele já vai te mandar para o ambiente lá. Você espera um pouquinho, ele prepara o ambiente para dar a máquina virtual. Tem um botãozinho, você clica, ela vai abrir uma outra janela, essa máquina virtual. E a outra janela é com a prova para você ir fazendo. Beleza? Então, assim, se você só comprar um voucher, você só vai ter acessar esse ambiente aqui. Tá? Então, ele é aquele que coloca certas questões, tal, né? Por 10 horas, você tem um curso aqui todo completo, você faz aqui, tá? Então, você vê aqui, ó, Get Training. Agora, se você vier aqui, por exemplo, na barra de busca e colocar digitar Threat Hunting, tá? Então, você vai ter todos os vídeos lá do módulo solto, né? Então, ele trouxe alguns resultados, colocar o Threat Hunting. Só que, vamos supor, eu já terminei lá no módulo que eu estou fazendo, a certificação. E agora eu quero só laboratório. Então, você vem aqui e cadê Lab? Lab são 20. Ele tem. Tá? Então, todos são com ELK. Esse aqui é mais antigo, eu não recomendo você fazer, porque ele está na versão mais nova. Tá? Mas, ó, Hunt Memória, Lab 1. Então, o bom é que você não precisa, dependendo da marca, pode dar uma VPN, mas geralmente você, no navegador mesmo, você consegue acessar essas máquinas e fazer todo o laboratório, sem problema nenhum. Ó, na memória, tá? Claro, isso aqui não cai na prova. Tá no escopo lá da prova, se você falar do site, tá no escopo da prova, mas não cai na prova. Tá? Na área de memória. Mas é bom que você pode, né, adquirir um sistema mais. Aqui também não cai, SQL, tem um ASO, mas não cai. Mas Splunk sim, tá? Ou se você quiser procurar, por exemplo, lá na barra de só por Splunk, então Network Forense, você pode pegar esse lab também para treinar, apesar que esse Forense, se eu não me engano, é a prova de IR, ele tem lá. Mas você pode utilizar também para complementar os estudos, ó, abusando. Então ele consegue trazer atividades do mundo real para as práticas aqui do laboratório. Então ele é bem completinho aqui, tá certo? Dá para você fazer, mas é como eu digo, você vai fazer, refazer, né, memorizar isso aqui, né? Salvar as queries, tudinho. Se você quiser, você pode até. Então, para que eu, como eu gosto de diversificar o conhecimento, eu, né, eu mesclei, né? Então, peguei, fiz o laboratório e fui lá para o TriHack também fazer o laboratório lá, tá certo? Então, ficou bem mais interessante. Para você, cadê? Nossa, aqui. As dicas, tá? Bom, pessoal, e aqui é o seguinte, né? Aqui eu queria trazer para vocês, que eu até comentado com algumas pessoas, a questão da avaliação especial, que nós temos aqui na R-Squad, que é justamente para que você possa evoluir na sua carreira profissional, tá bom? Então, aqui nós temos diversos treinamentos. Dentre eles, você tem aqui também o curso de Cybertrack Hunt Operation, que é o curso, que é um dos cursos que eu desenvolvi aqui. E se você observar aqui, o curso, ele justamente ele tem o sílabo dessa certificação. Claro que a primeira turma foi feita, eu teria a certificação depois que eu finalizei a turma, mas todo o sílabo foi trabalhado em cima dessa certificação. Se eu quiser, eu vou estar preparado. Não necessariamente, por quê? Porque não é focado para a certificação, mas 70%, 80% do conteúdo que tem lá vai ter aqui também. Aí eu consegui trazer algumas coisas, então, tem alguns alunos, né, que já fizeram esse curso também, e a gente conseguiu trazer essa modalidade aí bem diferente, né, unir a parte teórica com a parte prática, tá? Também estou pensando em futuramente, uma versão desse curso mais prática, por exemplo, 80% prático. Esse eu mesclei bastante, porque a ideia é que você construa o seu pensamento crítico, tá? Independentemente de ferramenta. Por quê? Nesse curso você vai ver Elástico, vai ver, mas não é o curso de Elástico, é o curso que tem, tá? Mas você não depende exclusivamente dele. Você vê análise de artigos explicativo, também a gente vê, mas não é o foco analisar, né, passar todo o curso analisando, não, enfim, é trazer, criar contexto de investigação e formar esse mindset.
E hoje, né, para vocês que estão aqui, a gente vai trazer para vocês essa promoção. Por quê? Porque nós estamos aí às vésperas já do curso, do workshop, né, técnicas de negociação aplicadas a ataque de ransomware. Tá? Então, assim, nada melhor do que você unir essas duas práticas aí, né, que é você combater ameaças, né, que é o grupo de ransomware, com insights de hunt. Então, para isso, o que a gente está trazendo para vocês? Quem tiver esse interesse de fazer um workshop, fazer esse treinamento do Threat Hunt, para quando é? Outubro, agora em 2026. Ah, vai ter pouco isso. Mas já garante tua vaga. Tá? Já deixa a tua vaga já garantida. Por quê? Para o workshop, né, se você adquirir o workshop no valor cheio, você vai ter 35% de desconto no meu treinamento do Threat Hunt. E ainda de quebra, se você fizer, pelo menos a, até o final, até semana que vem, você fizer, eu ainda te dou também como cortesia o meu curso de CIEM que eu tenho de Elástico, tá? Então aí você vai ter um pacote completo, você vai ter o curso, o workshop de técnica de negociação de renda, mais o 30% de desconto no curso de Threat Hunter, você pode dividir, eu acho que até 10 vezes, né? Acho que sabe, sem juros, você consegue dividir esse valor, e você também vai ter o curso lá de CIEM, certo? Bom, pessoal, eu queria deixar abrir agora para vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês, assim, o que foi passado, né? Tudo que foi passado aqui, se ficou claro para vocês, se vocês trabalham na área de Ramp, se despertou a vocês a curiosidade de querer, de fato, fazer essa certificação, eu acho importante, né? Como eu disse para vocês, a certificação ela não garante vaga, mas ela é um diferencial muito grande e ela ajuda o profissional a se manter atualizado com o mercado de trabalho, e desde que você faça a prova, de fato, valer a pena, né? Você estude, você põe em prática aquilo que você que tem, né, lá no sílabus da prova, você consiga transliterar tudo aquilo para a sua vivência, de fato, você vai ter um bom aproveitamento. Tá? Vou deixar aberto para vocês aí, dúvidas, perguntas. Se quiser mandar pix também para mim, pode ficar à vontade, tá? Ninguém? Não tem o microfone não para externar alguma coisa. Eu tenho uma dúvida aqui, Wagner, em relação a questão da prova, né? Ela tem fiscal, essas coisas? Como é que funciona? Tem o quê? Fiscal da prova? Não, tem não. Tem pescador. Tá. Aí ela divide em prática e teórica que tu falou, não foi? Isso, de prática teórica. Você começa a fazer a teórica. Mas na hora que tu marca a prova lá, ele diz se você acertou a questão ou só no final? Não, só no final. Vai dar o resultado Entendi. final. Tem uma chave lá que você coloca lá, né? Que fosse uma flagzinha, né? Ele tem lá o nome específico para você poder achar lá. Né? Quando você vai fazer a prova, ele já te diz qual é o índice que você vai ter que pesquisar, né? Você não tem que. Já está configurado o time range também, que ele informa você qual time range que você vai ter que analisar ali para você poder pesquisar. Né? É para você fazer tranquilo, né? Vamos ver. Eu pretendo, vou tentar fazer, né? Se o orçamento permitir, a fazer a de R, sei lá, né? Também, para ser boa também. Interessante. Ô, Wagner, essa de R aí é a ESI, né? Se eu não me engano, essa da ESI, ela precisa de fazer um relatório final. Essa aí de Threat Hunting, precisou de relatório? Não, mas não precisou. Essa é porque assim, ela teve. Essas provas tiveram uma mudança, né? Quando mudou aqui para a INE, né? Para a INE Security. Quando era da Elane, elas tinham. Eu não lembro. Também aqui. Eu não tenho aqui. No passado elas tinham, né? Essa, esse relatório. Aí o que eles fizeram? Eles tiraram o relatório e adicionaram mais laboratórios um pouco mais, né, avançados, por você dizer. Eu acho que nem é possível acessar isso aqui. Não, Na tem escrita, uma... tanto na ESI quanto na de Threat Hunting, Oi? tiraram o relatório das duas, foi? Tanto da ESI como da do Threat Hunting? Agora, boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Eu acho
Administrative tirou. Isso aqui. Application, elas antes tinham, aí eles melhoraram os laboratórios e tiraram o relatório. Agora não lembro se tirou daqui, né? Se não me engano, tirou. Ela foi atualizada agora também, essa prova. Ela foi atualizada. Ela tem mais escopos, né? Ela aumentou assim, a prova e a parte de relatório tirou. Isso. Ela vai aumentar e o nível, né, de dificuldade aumentou. Por quê? Porque por conta dos laboratórios, né? Para vocês. Então, os laboratórios, eles pesam bastante na prova. Tá? Então, aqui você vai encontrar isso aqui, ó. Quando tiver lá. Ele, claro, ele tem algumas. Ele vem traduzindo aqui. Que maneira de traduzir isso? Danado traduzir aqui. Que maneira de traduzir, danado. Entendeu? Aí tem aqui, né, o sílabus dele, né? Que é bem maior. Aqui, ó. Os ataques aqui, ó. Esse aí. Agora ele pega pesado na parte de. Só tem um imposto que não conheço, mas não é para fazer relatório, né? Aqui, ó. Tirando e tal. Pelo menos aqui, eu acho que eu acho que eles tiraram essa prova. Mas eu sei que, pelo que eu estava lendo, pelo menos da literatura que eu fiz, né, eles justamente tiraram esse parte do relatório e deram uma avançada lá nos laboratórios, né? Então, o laboratório ficou mais. Não é que seja difícil, né? Mas ele é bem interessante você analisar. Né? Então, dá para você fazer. Agora, é claro, né? É aquele negócio, você tem que, pelo menos, ter um pouco de prática, né? Não adianta você chegar lá e, eu vou pegar e vou fazer na tora aqui, porque senão você vai tomar banho, né? Mas, assim, a minha visão em relação a essa prova e outras, eu acho interessante por conta da parte prática, né, que você tem, porque força você a pensar um pouco mais, né? Tira você daquela zona de conforto. Vou só marcar, por exemplo, eu vou fazer um comparativo. A prova da CIVA Plus, né? Que a CIVA Plus ela tem alguns ambientes, podemos assim dizer, práticos, tá? Ele cria um cenário lá, ele monta uma tela de um sim, monta uma tela de um servidor proxy, de um firewall e tal, mas não é especificamente como aqui, né? Porque aqui você abre, você vai do sim diretamente, então você tem que relacionar os eventos, buscar de fato o que está procurando ali, entender, né? Às vezes a questão está perguntando uma coisa, mas não é tão óbvio assim. Você tem que forçar um pouquinho mais para achar o que de fato o que ele quer, né? E principalmente outra coisa, a prova é em inglês, né? Então, assim, inglês técnico. Mas é bom, como você tem, dá para você usar o Google Tradutor, dá para você traduzir para tentar entender, né? Ter um contexto melhor. Porque às vezes é muito específico o que ele está perguntando ali. É bom você traduzir para que você possa, né, pelo menos na sua mente, ficar melhor fixado. Né? Mas, assim, no mais, é uma prova que ela é tranquila, tá? Eu recomendo vocês fazerem, se tiver interesse. Tem a parte de IA também lá, tem a parte de SOC também, tem essa de Swift Response, entre outros, né? Entre outras provas que você pode fazer. Mobile também, e análise de malware, você vai ter análise de malware. Então, todas elas são teóricas ou híbridas, né? Teórico e prático. Para você fazer aí tranquilamente. Mas aí eu estou sem grana, então é o que eu falo para vocês, esperar pelas promoções que sempre aparecem. Mas eu acho que daqui a pouco vai aparecer uma promoção aí. Eu não estou esperando, né? Se aparecer uma promoçãozinha interessante aí, já adquiro já e faço tanto a prova quanto o treinamento. Beleza, pessoal? E quer tirar mais alguma coisa, alguma dúvida? Tá tranquilo? Ô, Wagner, Oi. tu conseguiu, não, né? Tu pode usar alguma ferramenta externa do ambiente? Ferramenta externa. Seria o quê que tu fala de ferramenta externa? Por exemplo, tu falou de analisar arquivo backup. Aí, sei lá, o cara vai lá usar um Wireshark ou alguma outra Não. ferramenta derivada do Wireshark na sua própria máquina. Não, porque ele não deixa você copiar o arquivo que você quer. E é Porque ele tudo no deixa você. cenário. É feito da SECalc, pô. Abre uma tela no navegador. Ele é do Kali, né? Lá para você. Então, mas é o cara no navegador que abre, né? Isso. Navegador, que é o Aí, tipo, navegador. é uma instância deles, tá ligado? Aí, tipo, tudo Isso. que tem que fazer tá lá. Ah,
Você corre no Sharp, por exemplo, eu quero usar o Network Miner, porque o Network Miner, ele consegue granularizar as informações e ficar bem mais apresentável, né, do que o Wireshark, né, para análise, fica bem mais rápido. Algumas coisas ele consegue trazer mais rápido. Você não consegue, porque ela está sem acesso para a internet, a máquina. Você só consegue usar o que está disponível para você. Então, vou analisar PCAP, então ele só deixa disponível o Wireshark. A não ser que você queira usar o TCP/IP, mas é mais difícil, né? Para fazer análise. Ele já vem nativo com Linux. Mas, por exemplo, o CIEM, aí ele vai te dizer lá o IP e porta. Então, você sabe, você abre o navegador, IP e porta, sem senha, né? Não precisa de senha. Você vai lá e acessa. Aí faz toda a tratativa. Se for Splunk, você vê o cenário que propôs o Splunk, faz toda a tratativa e depois passa para outro. Aí o Wireshark, faz a tratativa do arquivo PQR. O arquivo é grande, talvez trave a máquina, se você iniciar. Na minha página não aconteceu de travar a máquina. Assim, eu dei uns bugzinhos, mas não chegou a travar mesmo, que precisou reiniciar. Né? Mas seria basicamente isso. O que você precisa para a prova está ali. Você usa ali. Entendeu? Você não consegue trazer nada externo. O que você consegue fazer? Você consegue texto, né? Então, vamos supor, eu tenho um bloco de notas com a query que eu utilizo dos planos, do Elastic. Eu quero colocar lá, ou senão, os filtros que eu utilizo no RSharp para consultar informações específicas, um DNS Tunnel, alguma coisa, ou algo voltado para um ataque específico na rede. Então, você pode copiar essas informações, né, em texto e jogar lá para dentro da máquina. Ou tirar da máquina, né? Então, você achou lá a resposta, talvez é muito grande para você digitar, você copia e cola com uma área de interface lá e joga e coloca na sua prova. Outra coisa, a prova também dá a possibilidade de você marcar a pergunta, você pular e voltar depois para fazer, e a pessoa também você editar a sua resposta. Então, como são 10 horas, você tem tempo aí de sobra para fazer. Então, se você vai revisar a sua prova, observou que uma questão lá que você marcou não era aquilo, aí você pode, fala também na parte prática, na parte prática, na parte teórica, né? Mas não na parte prática, porque fica uma caixinha lá, né? Quando você coloca a resposta, que manda, submete, aí ele fica transparente na caixinha. Então você pode, eu botou lá de editar, você edita a sua pergunta, a sua resposta, coloca a resposta que você quer e salva. Tá? Aí tudo nesse período, né? De 10 horas. Ah, estou cansado, quero descansar um pouquinho, tomar uma água. Não tem problema nenhum. Você pode ir lá e tomar. Não sei se, por exemplo, a internet caiu, voltou, não sei como ficaria. Isso aí eu acho que você não perderia essa parte aí. Talvez ele salve, ou não, né? Enfim, tem essa situação. No meu caso, não ocorreu isso, né? Então, eu comecei a prova, acho que era 2 horas da tarde, mais ou menos. Terminei, acho que quase 8, 7 horas, mais ou menos, assim, eu acho. E tem a hora que já começa a cansar, né? Porque o cenário, né? Você vai lendo e tal, né? E cansa a vista, né? E já estava cansado já, mas né, deu para passar essa prova. Né? Não foi uma coisa assim, uma coisa de outro mundo. Eu pensava que fosse, né? Coisa de outro mundo, mas não é. Né? Dá para você fazer, você estudando, né? Tranquilamente, né? Conscientemente, fazendo, devagarinho, você consegue passar tranquilo. Né? Não tem muita dificuldade assim, não. Talvez a prova lá da a TH200, né? Offset, aí essa deve ser mais trabalhosa de você fazer. Como aquela também que tem para a parte de defesa, que é do Hack the Box, tem uma lá, DS alguma coisa lá. E ela é 100% prática, né? E você tem que fazer o relatório nessa prova também. Mas é uma dúvida, pessoal. Eu acho que É essa questão CD, de. CDSA, né? CDSA. Essa questão de. Assim, né? Que tem assim, né, tem um. Entre aspas, um preconceito sobre prova teórica, né? Só que, tipo, eu acho que cada prova tem seu objetivo e todas as provas Sim, são difíceis, independente se ela é teórica ou prática. Então, tanto que se você não estudar, você vai reprovar, seja ela teórica ou prática. E sim. aí, acho que essa pegada do seu híbrido talvez mais ser uma mudança, né? Então, tipo, as provas da S-Accounts, por exemplo, existe um movimento aí que talvez comecem a
a fazer que nem da IN, tá ligado? Ser parte Ah, teórica e parte de questão para e aumentar. Agora sim, o problema dessa calça é que são muitas questões, né? Então, tipo, é um mínimo de, normalmente aí de 100 questões, né? Acho que vão diminuir as é. questões e vão botar cenário prático, tá ligado? A CH ela já tem, né? Que é a CH Master, né? Que é a parte prática, né? É, mas são Mas duas aí provas, aquela né? parte. São duas, né? Só a teórica, 125 questões, né? Para se É, lascar. E 125, se não me depois engano, você tem a uma CH Master, né? e a outra são 20 perguntas. Mas Pronto, a prática, ela dá a resposta na hora. E aí, se você responder sim. 16 questões, você já passa, tá ligado? Isso é bom. A ideia seria essa aí, né? Vir, por exemplo, a da Competir que eu falei para vocês, tem as. Esqueci o nome, não é o nome mesmo, que tem o nome lá deles, que eles fazem que a parte fosse prática que eles têm a parte do número que eles usam, três letrinhas. Ah, esqueci, tem o nome que eles usam, eles dão para essa, que você está fazendo lá e tem uma hora que eles lançam lá duas ou três questões para você, o cenário, né? Para você fazer. Mas aí é algo mais diferente. A competência que ele plus, né? A CISA ele tem mais cenário para você fazer. Eu acho que a ideia é essa aí, né? De você ter, né, essa parte prática também para você fazer, ter esse peso, né? Esse balanceamento aí que você tem. Porque você faz só a parte teórica, né? Por exemplo, se você fosse copiando aqui nessa prova, eu só vou responder a, te- as perguntas lá, né? Não vou fazer na plateia, você vai arranjar a boca, né? Tem um peso lá. Eu entendi que teria um peso ali, né? Na escola. Então, é justamente para fazer esse balanceamento, que nem a começa feito depois, né? Que você, o ideal é que você não deixe nenhuma questão por fazer. Você faça todas, né? Principalmente aquelas que foram um pouco mais práticas, porque ele vai tentar entender, vai pelo entendimento que você teve daquela prova. Né? Então, talvez a tendência seja essa aí, né? O que assim, para a gente do Brasil, que nos prejudica, às vezes, é somente a questão da moeda mesmo, né? Porque tá vendo que tudo é em dólar, e às vezes, se você não consegue uma promoção dessa, você não consegue fazer certos tipos de prova, né? O OPSEC, por exemplo, né, a gente mostrou lá. Quer dizer, aquela TH200, fora aí, é a mais em conta, né? Que é US$ 1.600. Mas coloca aí, US$ 1.600 nota R$ 100, porque tem, somando, né, tudo, né? Dólar, IOF e tal, de imposto. Imagina aí quanto é que não vai dar de valor, né? Para você poder fazer essa prova. Mas também tem aquela questão, né? Às vezes a empresa que você trabalha presta serviço para alguns públicos, e alguns públicos, eles, nos editais, né? Então, uma empresa que ela tiver mais profissionais, talvez você não vai exercer o pentest, mas você tem uma certificação de pentest que está exigindo lá no edital, somente para que a empresa consiga ganhar aquele edital. E já consegue, né, estar à frente em relação às outras empresas. Mas como a gente sempre fala, né? Aqui também durante o treinamento. Outra coisa importante, você vê, como eu falei para vocês, nosso curso aqui de Tech Hunt, ele é baseado nessa certificação também, né? Claro, não é o curso preparatório, mas assim, tem muitas coisas que você vai ver nessa certificação. O nosso curso também, de Ciclo Response, parte 2 ele é também baseado lá algumas coisas lá da prova do CISA Plus, competir a CISA Plus. Então, a nossa ideia é sempre poder observar essas certificações de mercado e trazer também para o nosso treinamento. Né? Essa certificação de mercado, né? Claro, não, como eu disse, não é o objetivo ser preparatório, mas sim ter também uma parte daquele sílabus para que o aluno pode for fazer a prova ele possa ter daquele entendimento. Então, se o aluno ele cursa aqui o ciclo response parte 1 e parte 2, lá no CISA, onde tem a parte teórica do ciclo response, você vai ver que vai encaixar muita coisa. O entendimento vai clarear bastante para vocês. Claro que a certificação da competência CISA Plus não é de ciclo response, mas você tem Threat Intelligence, você tem um módulo de Threat Intelligence, você tem um módulo de ciclo response que é grande, se não me engano, acho que é um dos maiores que tem lá no sílabus. Você tem gestão de vulnerabilidades, a parte lá, né? Tem a parte de cibersegurança como um todo, que a gente também vê, pontua, ou seja, lá no início do curso de IE, parte 1. Então, você consegue ver agora com a parte de Threat Hunter, você tem um escopo bem abrangente, né? Com o tempo, né?
toda essa certificação de mercado, e a ideia é essa, né? A ideia é que a gente possa ver o que está acontecendo lá fora, de interessante, né? E trazer para os alunos. E como a gente sempre diz para vocês, os alunos permaneçam, mesmo que terminou o treinamento, não tem mais acesso, mas permaneçam nos grupos que a gente tem de WhatsApp. Por quê? Porque vocês vão ter acesso, né, a promoções que outras pessoas não teriam, né? Acesso, por exemplo, aluno. Vocês todos sabem, vocês que já foram alunos aqui, mas quem foi aluno sabe que o workshop ele tem um preço diferenciado para quem é ex-aluno. Então, não adquiriu ainda o workshop, eu quero aprender a falar com o Eric, né? Então, aí você procura dividir também, facilitar para o aluno não paga juros, entendeu? E isso ele tenta fazer da melhor maneira possível para que o aluno ele possa ter essa experiência. Né? Ele não apenas adquira o produto, ele tem uma experiência, tá? De ter essas aulas, tá? Tendo aula lá, o pessoal vai fazer uma certificação, o cara ele viu lá que a gente ministrou uma aula ou uma live que correspondia àquela certificação. Então, esse é o nosso papel, né? Aqui, né? O objetivo da gente é esse. É a gente poder trazer uma experiência para os alunos, né? Sempre trazendo coisa nova, por exemplo, né? E reforçando. A gente está vendo, por exemplo, um workshop que aqui no Brasil não tem. Se você for pesquisar aí, eu citei lá o SANS. Então, existe o curso da SANS também, de Hansel, mas vai ter quanto é o curso lá. É uma fortuna. Então, a gente está trazendo um workshop, vai ter um curso também de Hansel, justamente por isso. Não querendo, assim, não é querendo menosprezar, né? Não tá menosprezando, mas assim, como a gente entende que no cenário nacional, muitos profissionais, eles querem se capacitar, mas não têm um valor, não conseguiriam hoje pagar um curso lá da SANS, a gente consegue? A gente consegue absorver um conhecimento, tirar uma certificação, tudo isso que é curso. A gente vai lá, vamos tirar essa certificação, bora, o que tu aprendeu na certificação? Bora trazer para os cursos, bora, traz, né? Então, eu tenho uma CH, ele também tem a CH, e nos cursos também se traz uma abordagem. A gente não é pentest, mas existem alguns insights, né? Do pessoal de pentest, do pessoal de Red Team, que a gente consegue trazer para dentro dos cursos, né? Até um laboratório que a gente vai elaborar, né? Talvez não tenha considerado aqui, mas tem pessoas que conhecem eles traz esse pessoal, entendeu? Então, a ideia é essa, a ideia é de proporcionar ao aluno essa experiência, né, até mesmo de vivência, de mercado, e uma experiência que você vai estar fazendo treinamento e, de fato, você vai sair satisfeito, né? Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Está tranquilo? Está favorável? Podemos encerrar. Se alguém quiser externar alguma coisa e não quiser abrir o microfone, pode postar aqui no chat. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok? Me lembra a CR. No caso, tu fez, Eduardo, essa CR, tá? Claro. Saiu. Vou colocar daqui. Bom, mas enfim, tá? Eu vou só parar aqui a gravação, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, tá, pessoal? Então, se você quer fazer o workshop lá, pessoal, e emendar já com o treinamento do Track Hunt, você fala com a gente depois, tá certo? Ou você adquire lá o treinamento, o workshop, o valor cheio, manda lá o e-mail para o contato@resquad.com.br e a Resquad Academy.com.br. E aí a gente já disponibiliza o desconto para você adquirir o Track Hunt e o voucher lá para o curso de CIEM, tá? Eu vou parar aqui a gravação. Uma boa noite a todos, pessoal, e obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.